Olá, alunos do sétimo ano F. Aula sobre as grandes navegações, que é o conteúdo para a revisão da prova de bloco. Então, vamos lá. A partir do século XV, sob a liderança de Portugal e Espanha, os europeus começaram um processo chamado expansão marítima. Esse fato também ficou conhecido como as grandes navegações. Então, pode ter os mesmos nomes, né? O grande navegação ou expansão marítima. Qual era o objetivo dessa expansão marítima? Era a obtenção de riquezas através da exploração de terras. Que riquezas eram essas? Minerais, vegetais, né? Quanto mais eles obtivessem esses objetos, mais o território ficaria rico. Então, começou a difundir o cristianismo, principalmente o catolicismo, para as civilizações desse período. Sendo assim, começou o início de um desejo de aventura e superação dos perigos, que até então eles acreditavam em uma série de lendas, né, e mitos de que o formato da Terra era quadrado, que existiriam mares tenebrosos, que poderiam cair em um abismo e nunca mais voltar. Então eles começam a vencer esses medos, né? Por quê? Porque o pensamento agora estava mudando do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, o homem agora passa a ser, né, o centro de todas as coisas e não mais Deus, porque muda a visão medieval. Então, partindo daí, começou a existir a expansão marítima europeia. Dois países, como eu havia falado, Portugal e Espanha, lançam-se ao mar, né? Eles estavam caminhando, pode-se dizer que numa escuridão para a época, né? Mas quem nunca ouviu dizer que os portugueses chegaram primeiro em muitos lugares, principalmente aqui no nosso país. Então, o que eles queriam? Eles queriam, os portugueses, os espanhóis, eles queriam chegar às Índias. E chegando às Índias, para quê? Porque eles queriam as especiarias. Que especiarias eram essas? Os cravos, as canelas, né, a noz moscada, os temperos, que são chamados por muitos de condimentos que eles usariam na culinária deles, que por lá não existia. Então, primeiramente, a gente tem que ver que essa situação começa a mudar o pensamento da época e eles começam a descobrir aonde os portugueses iam descobrindo terras em volta da África, eles iam colonizando e a partir daí eles iam fundando suas colônias, suas primeiras colônias. Então, quando eles começam a descobrir esses novos territórios, pelo percurso marítimo, eles demoravam muitos anos para chegar, ou meses, ou até mesmo um semestre para chegar de um lugar ao outro pelo oceano. E aí eles começavam a ter doenças. Essas doenças eram por falta de vitaminas. Uma delas era o escorbuto, que eram doenças que eles tinham direto porque eles ficavam no navio sem poder locomover, sem se alimentar direito, por falta de vitamina C, porque não pegava sol. Então, uma série de questões faziam com que eles adoecessem. Os fatores que motivaram a expansão marítima, a gente vai ver que pode ser o monopólio, que antes era ou árabe ou italiano, né, que era o monopólio do Mediterrâneo, que impulsionou a busca de novas rotas marítimas, a exploração de metais preciosos, porque até então era o mercantilismo, que a gente já falou sobre isso, né? O que é mercantilismo? É acúmulo de metais, de ouro, de prata, de cobre, de diamantes, né? O que eles poderiam acumular em tesouros é chamado de mercantilismo. Então, a sociedade, o país que mais acumulasse, mais poderoso era. O investimento financeiro das monarquias nacionais, a centralização política dos reinos absolutistas, a aliança política
entre os reis da burguesia mercantil, né? Que eles queriam, quanto mais eles tivessem lucro, mais o país se tornava forte, e a divulgação da fé cristã para os povos e os territórios que eles iam conquistando. O aperfeiçoamento das técnicas navais. Inclusive, em Portugal, houve uma escola, né? Eles foram precursores. Eles fizeram a escola chamada Escola de Sagres, em Portugal. Então, Portugal pode ser, né, o primeiro que se lançou como sendo o país que descobriu uma primeira colônia no norte da África, que era chamada, a região é, foi chamada de Celta, né? E começou daí o domínio, a expansão marítima. Então, quando eles começam a desenvolver esse comércio, eles vão fazer um acordo entre Portugal e Espanha. Esse acordo vai ser chamado, né, de Tratado de Tordesilhas, que se estabeleceram das divisões territoriais das terras descobertas. O mar Mediterrâneo era monopolizado por esses países que eu falei anteriormente, pelos árabes e pelos italianos. Quando Portugal lança à frente, ele começa a dominar essas regiões. Então, calcula-se que quando Colombo, que era um genovês, ou seja, ele era italiano, ele não era nem português nem espanhol, mas foi o rei absolutista, né, da Espanha que financiou o navio dele para que ele chegasse na América. Isso daí ele faz com que ele desenvolva e fique à frente de Portugal. Então, as mudanças do eixo econômico, que antes pertencia a Portugal, agora vai ser, né, da Espanha. Então, Portugal e Espanha são os países vencedores dessa época, né, que eram as potências comparadas, hoje em dia seria comparado como os Estados Unidos, né, em termos de desenvolvimento econômico. Eles foram os primeiros que chegaram, se lançaram ao mar e que conquistaram territórios partindo, né, da África, chegando à Índia e depois chegaram ao novo continente que foi a América. Então é esse o conteúdo que os senhores depois dêem uma revisada no livro e tire dúvidas se por acaso tiver. Alunos dos primeiros anos C, D e E. Vamos falar hoje sobre o Egito Antigo, que nós já havíamos falado. A arte abstrata ou abstracionismo é um estilo artístico moderno em que os objetos ou pessoas são representados em uma pintura ou escultura. Lucas, parece que não gravou. Bem-vindos à aula da formação das colônias inglesas. Uma delas é a formação dos Estados Unidos, né? Então,
Lucas, acabei de gravar uma aula, mas parece que ela não tá aqui. Olha aí. Daqui, olha. Calma. É aqui? É aí, ó. Cadê? Esse 7 minutos aí. Tá new, não tá? Não é esse aí, não? Mas e as outras que eu gravei? Que outro? Tem que apagar isso aqui, ó. Não tá. Talvez essa aqui sim. Então você não gravou. Aula do segundo ano sobre a independência dos Estados Unidos. Sim, aqui sim, mas e a outra que eu gravei agora? Eu sei lá, ué. Você não gravou? Ai, meu Deus. Ou não tem espaço, né?